Olá pessoal, paz e bem. Neste vídeo eu vou relatar para vocês como Jesus escolheu os 12 apóstolos e qual foi o destino destes apóstolos mais próximo de Jesus. É claro, nós católicos conhecemos a história, mas é importante recordar e nos lembrar sempre que nós também fomos os escolhidos de Deus. Então agora, vamos nos emocionar com esta caminhada de fé. Se gostarem do vídeo, deixe um like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Assim permanecemos juntos nesta caminhada de fé. Então agora, bora pro vídeo. Vem comigo. Chamado dos discípulos. O chamado dos discípulos de Jesus foi um marco importante na vida de 12 homens simples que conviveram de perto com o grande Salvador do mundo durante aproximadamente 3 anos. O convite especial para esses homens se deu de forma pessoal e marcante. Os episódios da chamada dos discípulos aparecem registrados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Pedro e André, seu irmão, foram chamados enquanto ainda eram pescadores. André era um dos discípulos de João Batista e, desde que ouviu o testemunho sobre Jesus, passou a segui-lo. Ele também apresentou seu irmão Pedro, Simão, a Cristo. Além desses, Jesus também chamou outros pescadores, Tiago e João. Eles trabalhavam no negócio da pesca com seu pai Zebedeu. Mas, quando foram chamados, deixaram as redes para seguirem a Jesus. Mateus, também conhecido como Levi, era um cobrador de impostos. Apesar de não ser bem visto pela sociedade, Jesus também o chamou para segui-lo. Mateus estava sentado na coletoria quando Jesus passou por ele e o chamou. Daí, deixando tudo, Mateus passou a seguir o Senhor. Certo dia, Jesus foi à região da Galiléia e encontrou outro rapaz de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Seu nome era Filipe. Ele o chamou e este logo atendeu o seu chamado. Filipe encontrou Natanael, conhecido como Bartolomeu, e também o convidou a conhecer Jesus. Natanael teve alguma relutância, mas foi convencido que ele era o Messias, filho de Deus. Eles aceitaram o convite e juntaram-se ao grupo dos primeiros discípulos. Jesus chamou aos seus discípulos para segui-lo e participar da sua missão de pregar o Evangelho e anunciar a chegada do reino de Deus. Em Cristo se deu o cumprimento da antiga aliança, como também foi estabelecida a nova aliança, com todos os que creem em Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia não relata como aconteceu o chamado dos outros 5 discípulos: Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Embora não forneça detalhes específicos sobre o chamado desses discípulos, sabemos que Jesus os escolheu com um propósito claro. Agora relatarei como cada um dos 12 apóstolos de Jesus morreu e a oração de cada um. Primeiro, São Pedro. O mais velho do grupo foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, o que fez com que vários olhares de imperadores e dos chamados doutores da lei da época recaíssem sobre ele. De acordo com a tradição da Igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64. Tal como Jesus, ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para que sua cruz fosse colocada de ponta cabeça. Pedro é conhecido como o primeiro Papa da Igreja Católica e seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. Oração. Primeiro entre os apóstolos, tu que foste escolhido como a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja,
peço-te que intercedas por nós para que tenhamos a mesma fé inabalável e coragem que tiveste ao seguir e proclamar a palavra de Cristo. Ajuda-nos a ser líderes justos e firmes na fé. Amém. Segundo, Santo André. André era irmão de Pedro e, por conta disso, foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Sua morte aconteceu antes da de Pedro, por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Seus restos mortais seriam levados pelo mar para a Escócia, mas o barco naufragou. Por conta disso, na região existe uma ilha chamada Santo André. Oração. Tu que trouxeste teu irmão Pedro a Jesus e foste o primeiro a ser chamado apóstolo, peço-te que intercedas por nós para que possamos ser fervorosos em evangelizar e levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Ajuda-nos a ser instrumento da paz e da verdade. Amém. Terceiro, São João. Autor de um dos 4 evangelhos, do livro do Apocalipse e de mais textos que constam na Bíblia, João era considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Diferente de todos os outros seguidores de Cristo, ele é o único que aparentemente morreu de causas naturais aos 100 anos de idade, na região de Éfeso. Isso teria acontecido por volta do ano 98. Oração. Apóstolo do amor, tu que foste o discípulo amado e permaneceste ao pé da cruz de Jesus, peço-te que intercedas por nós para que possamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Ajuda-nos a ser compassivos e caridosos em todas as ações. Amém. Quarto, São Filipe. A história da morte deste discípulo é um pouco confusa e não há nenhum relato exato sobre como teria acontecido a sua partida deste mundo. Após pregar na Ásia, acredita-se que o seu fim possa ter acontecido por meio de crucificação, enforcamento, apedrejamento, decapitação ou até mesmo por causas naturais. Esta é a menor aceita. O que se sabe ao certo é que a sua vida teve fim por volta do ano 80. Oração. Tu que foste chamado por Jesus a segui-lo e trouxeste Natanael a ele, peço-te que intercedas por nós para que possamos ser incansáveis na busca da verdade e no desejo de conhecer melhor a Cristo. Ajuda-nos a ser fiéis seguidores de Jesus. Amém. Quinto, São Bartolomeu. Após ser enviado por Jesus em missão, Bartolomeu pregou em regiões como Armênia, Índia e Mesopotâmia. Sua morte também desperta curiosidade, sendo que entre os católicos a ideia mais aceita é a de que ele tenha sido colocado vivo em um saco após apanhar e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar em seguida. Entretanto, algumas frentes acreditam que ele também teria sido crucificado, mas essa é uma ideia um pouco menos aceita pela maioria. Oração. Natanael, homem sem falsidade, tu que reconheceste Jesus como Filho de Deus, peço-te que intercedas por nós para que possamos ter um coração puro e uma fé sincera. Ajuda-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, com integridade e verdade. Amém. Sexto, São Mateus. Mateus pregou em regiões como Pérsia, Judéia e Etiópia, após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de alabarda, uma espécie de lança, por volta do ano 60. No início dos estudos sobre as mortes dos apóstolos, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus teria morrido de causas naturais, mas a ideia não é aceita por boa parte dos estudiosos nos dias atuais. Oração. Coletor de impostos convertido, tu que deixaste tudo para seguir Jesus e
escreveste o evangelho que leva o teu nome. Peço-te que intercedas por nós para que possamos ser transformados pela graça de Deus e testemunhar a nossa fé com coragem. Ajuda-nos a ser testemunhas da misericórdia de Deus. Amém. Sétimo, São Tomé. Tido como o discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele pediu para tocar em Jesus e, dessa forma, ter a certeza que ele havia ressuscitado. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano 53 na região de Meliapor, após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Meliapor. Oração. Tu que duvidaste da ressurreição de Jesus até ver as suas chagas, peço-te que intercedas por nós para que possamos superar as nossas dúvidas e fortalecer a nossa fé. Ajuda-nos a confiar plenamente em Jesus, mesmo quando não vemos. Amém. Oitavo, São Simão. No grupo de Jesus havia 2 homens que atendiam pelo nome Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era conhecido como Simão o Zelote. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos levam a crer que teve um fim tão cruel quanto a de muitos outros dessa lista. Entre as possibilidades para sua morte estaria uma possível crucificação, ter sido cerrado ao meio e até mesmo ter se tornado vítima de um massacre ocorrido no ano 70. Oração. Simão Zelote, apóstolo fervoroso, tu que foste conhecido pelo teu zelo e paixão pelo reino de Deus, peço-te que intercedas por nós para que possamos ter um fervor ardente pela obra de Deus e um amor dedicado ao seu serviço. Ajuda-nos a ser fervorosos na nossa fé. Amém. Nono, São Tiago Maior. Outro membro do grupo que se converteu de pescador a discípulo de Jesus, ele teria sido o primeiro deles a morrer pela causa de Cristo, algo que teria acontecido por volta do ano 44 do calendário atual. A ideia mais aceita para sua morte teria sido a decapitação, ordenada pelo rei Agripa. Sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da Capela de São Tiago Maior, no bairro armênico de Jerusalém. Ele é bastante venerado em países como Chile, Peru, México e Espanha, que, aliás, o tem como padroeiro e também mantém a tradição da caminhada de São Tiago de Compostela. Oração. Pescador de homens e mártir, tu que foste um dos primeiros a seguir a Jesus e testemunhar-te a sua transfiguração, peço-te que intercedas por nós para que sejamos suas testemunhas vivas do Evangelho. Amém. 10º, São Tiago Menor. Existem 2 possibilidades para a morte de Tiago Menor. A primeira data do ano 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem em missão pela Palestina. A outra versão é ele ter sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote, que desejava ouvir da parte dele a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Oração. Primeiro bispo de Jerusalém e defensor dos pobres, tu que foste conhecido por tua vida de oração e sacrifício, peço-te que intercedas por nós, para que possamos ser dedicados na nossa vida de oração e sensíveis às causas dos mais necessitados. Ajuda-nos a viver uma vida de humildade e serviço. Amém. 11º, São Judas Tadeu. Santo popular entre os católicos, Judas Tadeu seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia, após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo
como e quando sua missão terminou, mas muitos acreditam que a alabarda que aparece em sua imagem pode ter alguma relação com a morte dele. Oração. Patrono das causas desesperadas, tu que foste primo de Jesus e um fiel seguidor até o fim, peço-te que intercedas por nós em nossas situações difíceis e desesperadoras. Ajuda-nos a manter a esperança e a confiar na providência divina. Amém. 12º. Judas Iscariotes. Por fim, temos o apóstolo responsável pela traição de Cristo. São Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. De acordo com relatos bíblicos, após entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas teria caído em si e percebido o erro que cometeu. Como já era tarde, seu arrependimento fez com que acabasse se enforcando para colocar um fim em sua vida. Oração. São Matias, escolhido para substituir Jesus Iscariotes, tu que foste escolhido pelo Espírito Santo para completar o número dos 12, peço-te que intercedas por nós, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, dispostos a seguir a sua santa vontade em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a ser fiéis no nosso compromisso com Jesus. Amém. Agora, orem comigo a oração dos 12 apóstolos. Senhor Jesus, agradecemos-te por teres escolhido os 12 apóstolos para serem os pilares da tua igreja e os primeiros a espalharem o teu evangelho. Pedimos-te que nos concedas a graça de sermos fiéis ao teu chamado, assim como eles foram. Que possamos viver de acordo com os teus ensinamentos, anunciando a tua boa nova com coragem e amor. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão dos teus santos apóstolos, conceda-nos a fortaleza para enfrentar as adversidades, a sabedoria para discernir a tua vontade e a graça de perseverar na fé. Que a tua proteção esteja sempre sobre a nossa família, nossa comunidade e toda a igreja, para que possamos ser luz no mundo, sal na terra. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Um forte abraço. Fiquem com Deus.